Olá pessoal, agora é a aula número 1, que vai ser a introdução. Nessa primeira disciplina, o objetivo dela é, além de configurar o ambiente, eu vou passar para vocês uma visão geral do que vai ser visto durante o curso, para vocês entenderem por que é importante as configurações que nós vamos fazer agora. Ela é muito importante porque ela vai ser a base de todas as disciplinas do curso, então todas as disciplinas vão necessitar desses conceitos que vão ser apresentados aqui para vocês agora. A visão geral do curso, a gente começa pela instalação e configuração do ambiente de desenvolvimento, né, que é para apresentar aos alunos as ferramentas, e aí depois vocês vão ter lógica básica, que é a introdução ao raciocínio lógico, algoritmos, as técnicas básicas de desenvolvimento, construção de páginas web, depois banco de dados e linguagem de programação para a web. Observa que todas essas outras disciplinas elas vão ter a necessidade de ter alguns conceitos e algumas aplicações que vão ser efetuadas aqui. Então, a configuração do ambiente e a execução dele de forma perfeita vai ser importante para que em todas as outras disciplinas vocês não tenham nenhum problema durante a execução dos programas, etc. Vamos entender alguns conceitos aqui que a gente vai comentar sobre arquitetura cliente-servidor, ambiente de desenvolvimento, ambiente de produção e versionamento. A primeira, vamos falar a respeito da arquitetura cliente-servidor. Então, como a gente fala de disciplina de programação para web, a gente imagina que a gente vai estar criando um web sistema ou um website. E como que funciona o processo quando vocês estão acessando a internet aí na máquina de vocês? Imagina que vocês são essa parte aqui do usuário que está acessando aqui o navegador. E você vai, por exemplo, entra lá, ou seja entrando no site do Moodle, seja entrando no site do IFTM, seja entrando em qualquer outro site, você vai lá e faz digitar o endereço do site que você quer processar. Quando você digita o endereço, o que o seu navegador faz é uma requisição, que a gente chama. Ou seja, ele está requisitando para alguém, para algum lugar, o que ele vai, essa página web que você tentou acessar. Então imagina, você vai lá e digita www.iftm.edu.br. Você está fazendo o quê? Você está requisitando que o seu provedor de internet encontre esse site para você e o retorne. E aí como que ele vai encontrar? Esse site ele está em algum lugar, então ele está hospedado em um servidor, que é um computador que fica interligado à internet com a função de oferecer justamente sites hospedados. Então ele vai estar hospedado em algum lugar. E quando esse site ele encontra o servidor que o site está hospedado, o que o site vai te devolver é uma página web que é o que a gente chama de resposta. Então, basicamente, a gente tem a arquitetura cliente-servidor, nós temos os usuários no navegador, que são o que a gente chamamos de clientes, e nós temos os servidores, que são os locais de hospedagem. E o cliente faz uma requisição para o servidor, e o servidor ele dá uma resposta. Basicamente, a arquitetura cliente-servidor está relacionada com isso, requisição do cliente e resposta do servidor. Só que algumas vezes o servidor ele vai fazer um processamento maior lá dentro interno dele, que vai ser, por exemplo, se ele estiver trabalhando com alguma linguagem, ele vai chamar um interpretador, vai consultar um banco de dados, vai baixar um arquivo, vai resolver um e-mail. E essa informação que é resolvida aqui pelo nosso servidor, ela é sempre, apesar de utilizar outras linguagens, como por exemplo o PHP, etc., ela vai ser sempre devolvida em forma de um HTML. Então a gente faz uma requisição no site, esse site chega em um script que pode ser de alguma linguagem de programação, por exemplo, o PHP, que vai ser apresentada para vocês. Esse PHP ele vai fazer algumas atividades, vai fazer alguma comunicação com o banco e vai devolver todas essas atividades sempre em HTML. Para quê? Para que o servidor te devolva uma página HTML. O seu navegador, então, na parte do cliente, o seu navegador ele só consegue interpretar HTML, que é uma linguagem de marcação, CSS, que é uma linguagem de formatação, e JavaScript, que é uma linguagem de script. Em todas as outras linguagens, se o nosso servidor devolvesse alguma coisa diferente disso, o nosso navegador não ia ser capaz de interpretar. Então, dentro do servidor, ele faz um processamento, transforma tudo em HTML e o servidor devolve essa resposta aqui para a gente. Então, a arquitetura cliente-servidor está basicamente definida nisso. E, além disso,
Nesse cliente aqui, nesse servidor, quando a gente está hospedado na internet, esse já é um servidor que já está funcionando. Então esse ambiente que já está pronto, já está na internet, é o que a gente chamamos de ambiente de produção. Ele já está rodando e já está trazendo algum retorno para os nossos usuários. O momento que se esse site, que essa página estava sendo desenvolvida, ele estava basicamente hospedado, seja na nossa máquina local, ou seja em algum servidor local, que é o que a gente chama de ambiente de desenvolvimento. E para que a gente precisa desse ambiente de desenvolvimento? Porque nós vamos precisar de configurar esse ambiente na nossa máquina, para que a gente consiga, então, testar as páginas que a gente está criando dentro da nossa máquina sem a necessidade de hospedar elas numa internet. Então, o que a gente está pensando? A gente vai montar um ambiente de desenvolvimento na nossa máquina e depois que ele estiver pronto, o site, etc., a gente vai hospedar ele no ambiente de produção. A partir do momento que a gente hospedar ele, ou até mesmo enquanto ele estiver trabalhando na nossa máquina, a nossa máquina vai ter o papel de ser um servidor. Então, quando a gente fizer um acesso pelo cliente aqui no navegador, a nossa máquina vai ser tanto o cliente quanto o servidor que vai dentro da arquitetura que a gente está trabalhando. Ok? Além disso, um outro ponto que a gente precisa comentar é a respeito do versionamento. Vocês concordam comigo que a atividade de desenvolvimento ela é uma atividade que ela é incremental, como a maioria das atividades do ser humano. Então, elas vão sofrendo mudanças ao longo do tempo. E é muito comum vocês trabalharem aí, por exemplo, se vocês estiverem trabalhando com um telefone hoje em dia, é muito comum vocês verem aquelas atualizações dentro dos sistemas que vocês têm. O que são essas atualizações? São geração de novas versões. E quando a gente fala em versionamento, é justamente para a gente poder ter o controle de quais foram as mudanças que a gente está aplicando no nosso código-fonte. Então a gente vai trabalhar dentro do nosso ambiente de desenvolvimento, além das configurações necessárias para simular que ele seja um servidor, a gente também vai trabalhar com o controle de versão. O que vamos ser necessários para a gente poder estar trabalhando nessa disciplina? A gente vai precisar de um software editor de textos para poder estar trabalhando e digitando os nossos códigos, uma ferramenta case para modelagem na etapa de banco de dados, servidor de banco de dados para poder armazenar esses bancos, servidor de aplicação para poder simular a execução das nossas linguagens, no caso do PHP, e o sistema de controle de versão para que a gente consiga garantir que os nossos desenvolvimentos, etc., fiquem sempre bem documentados. Então, basicamente, esse segundo módulo é isso. Na próxima aula, a gente já vai passar a instalação de todas essas ferramentas para deixar o ambiente de vocês 100%. Ok? Até a próxima.